para quem começa a trabalhar na sua empresa hoje, a primeira semana é com certeza de uma avaliação interna de se essa pessoa fez uma escolha boa ou não ao aceitar a sua oferta de emprego. Esse é um vídeo sobre integração de novos colaboradores e, mais do que isso, ambientação desses novos colaboradores. A diferença, inclusive, é uma diferença processual. A sua empresa, ao contratar uma pessoa, deve ter um processo de integração. Só que a integração não deve ser só formal. Eu digo, cheguei no meu primeiro dia de trabalho, encontrei na minha mesa o meu computador, já com todos os acessos, encontrei uma cadeira adequada, encontrei lá um caderninho, uma caneta, eventualmente alguns presentes que a empresa deixou para mim. Isso é um sinal de que a empresa está pronta para me receber. Isso pode ser grandioso ou pode ser mais simples, mas esse primeiro sinal é muito importante para gerar um primeiro sentimento de pertencimento. A empresa me quer aqui. Quando eu fui contratado, a empresa preparou este momento para que eu estivesse aqui. Porque talvez para todo o resto da equipe, para o gestor e para a própria vida da empresa, seja uma pessoa iniciando um primeiro dia de trabalho. Mas com certeza, para quem está chegando na sua empresa, esse é o primeiro dia de trabalho dessa pessoa na empresa. E o jeito que este primeiro dia é conduzido, ele ecoa na memória, ele ecoa na avaliação de se esta foi uma boa escolha, se eu escolhi um bom lugar para trabalhar ou não. Então, pensando em integração como processo formal, devemos ter um treinamento inicial, preferencialmente feito no primeiro dia de trabalho, em que se apresenta para o novo colaborador as regras da casa, o código de conduta, eventualmente um código de vestimenta, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o time com quem ele vai trabalhar e coisas que até são muito banais, mas também são importantes. Por exemplo, onde é o banheiro, por exemplo, onde eu deixo o almoço que eu levei, ou se eu vou precisar pedir almoço, ou existe um refeitório, onde eu consigo uma caneta, se eu precisar. Elementos que talvez no começo as novas pessoas tenham até vergonha de perguntar. O começo de trabalho é sempre um momento de insegurança. Depois, com o tempo, com o hábito, com a rotina, e com a maturação no ambiente, a segurança e a naturalidade dessas coisas, dessas perguntas, elas vêm normalmente. Então, este treinamento inicial, que normalmente chamamos de treinamento de integração, é muito importante. Esse primeiro passeio pelo ambiente da empresa é muito importante. E um outro elemento essencial, uma conversa, 1 a 1, com o gestor da área, para que a pessoa se sinta realmente recebida pelo seu chefe, pelo seu líder, pelo seu gestor e também para que o próprio líder consiga passar para o novo contratado da sua área as suas expectativas, a sua visão de liderança e o que ele espera dessa nova pessoa no dia a dia de trabalho. Ao longo das semanas, o natural é que a pessoa aprenda processos, condutas, formas de trabalhar, formas de acessar o sistema, como entregar os resultados desejados, mas isso também não deve ser um elemento jogado ao acaso. É importante que o novo colaborador tenha treinamentos técnicos, tenha treinamentos de sistema, tenha treinamentos de uso de software e de outras coisas que vão compor a caixa de ferramenta que ele vai usar no seu trabalho. Isso pode ser composto através de uma trilha de integração ou uma trilha de onboarding, para que a gente tenha de fato um controle e que a gente tenha de fato um caminho que a gente sabe que o novo colaborador deve trilhar para chegar ali ao final do seu primeiro mês de trabalho, ao final da sua experiência,
realmente capacitado para performar. Então, integração como um processo formal deve existir, deve ser bem estruturado e é uma grande contribuição que o seu RH ou uma consultoria externa pode dar para a retenção de colaboradores. Mais do que a integração, a ambientação é fazer com que o colaborador se sinta parte. E aí, além deste processo formal de treinamento e integração, fazer com que o colaborador tenha possibilidade de se conectar com o seu líder, com o seu time, em reuniões e em interações que sejam formais, mas que também sejam informais, como momentos de almoço, eventualmente situações de intervalo, em que eu posso tomar um café com os meus colegas, conversar um pouco sobre questões da vida pessoal e ir me sentindo parte desse grupo com que eu vou passar muito tempo do meu dia e todos os dias esperamos uma carreira longeva, próspera, porque também nenhum colaborador aceita o trabalho em uma empresa esperando sair dela. E essa é uma verdade. Toda empresa contrata esperando que o novo colaborador fique, cresça, se desenvolva e evolua. E todo colaborador com certeza espera entrar numa empresa em que ele também deseje ficar, sinta-se reconhecido e entenda-se como parte de um grupo, que é o coletivo do trabalho dentro da empresa. Então, integração como um processo formal, ambientação como um processo mais amplo são elementos essenciais que podem e devem ser construídos, promovidos e cada vez mais melhorados, não só pelo RH, mas pelas gestões de área. E estes elementos somados são grandes promotores de satisfação, de retenção e até da geração de grandes defensores da cultura da empresa, considerando que pessoas bem integradas ficam satisfeitas e realmente se engajam com resultados, times e processos de onde elas trabalham.